Então agora aqui, nossa grande estrela do dia, Peter, muito obrigado pela presença, a palavra é sua. Pessoal, eu que agradeço aqui a oportunidade de falar para vocês aqui, né, aqui em Jericoacoara. Realmente fiquei encantado com a cidade, linda cidade, muito bacana mesmo. Estou muito feliz de estar falando aqui sobre Bitcoin e sobre liberdade. Esse é o tema da minha palestra. Eu quero mostrar para vocês o que é o libertarianismo, o anarcocapitalismo e como isso dialoga com o Bitcoin. Com Bitcoin e com várias outras coisas também. A gente pode ter a impressão de que é uma coisa muito distante da realidade, muito longe do que a gente está no dia a dia, mas na verdade é o contrário. Se a gente for olhar, 90% do nosso dia é plenamente anarcocapitalista já, né? E qual que é a ideia do anarcocapitalismo, a ideia do libertarianismo? É justamente a ideia de que não se justifica iniciar agressão contra ninguém. Acho que não tem ninguém que não concorde com isso, né? Todo mundo concorda que não se deve iniciar agressão contra outra pessoa. Talvez você possa usar a violência para se defender, alguma coisa assim, mas iniciar agressão física contra outra pessoa é algo sempre errado. E essa é a base do anarcocapitalismo, do libertarianismo, né? E daí que você deriva o resto das coisas. Por exemplo, por que o Estado é ilegítimo na visão libertária? Porque o Estado ele inicia a agressão contra você. Você não agrediu ninguém, você trabalhou, ganhou seu dinheiro, e aí o Estado vem lá e fala, olha, eu quero um pedaço disso daí, ó, tem que me dar uma parte disso daí. E se você não der a parte para ele, ele vai te colocar na cadeia, ele vai te colocar numa lista lá, no cadinho lá e coisa e tal, ele vai iniciar a agressão contra você. Então, a ideia é essa, voluntarismo é melhor do que violência, do que agressão, do que imposição, né? O ser humano é essencialmente um ser gregário, a gente foi feito para viver em sociedade, mas essas regras não precisam ser impostas, as regras surgem naturalmente em qualquer grupo humano, né? E é lógico, né? Você vai ter sempre, como em qualquer lugar, qualquer grupo humano, você vai ter pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes sobre a vida, sobre o que é melhor, o que é pior. O importante é você manter em mente que iniciar a agressão nunca é o correto, não tem como uma solução partir desse princípio, né? E bom, vocês estão acompanhando The Last of Us, o seriado da HBO? Para quem estiver acompanhando, o episódio 3 contou o caso de um personagem particular chamado Bill, que é um sobrevivencialista. Sobrevivencialismo não é o mesmo que anarcocapitalismo, né? Mas é uma coisa que está ligada. Da mesma forma, a ideia é que o sobrevivencialista, ele pensa numa situação em que o Estado desapareceu. É o que acontece em The Last of Us. Para quem não conhece, é uma série que se passa no mundo apocalíptico, em que houve uma infecção por fungos, né? E as pessoas, praticamente acabou o mundo, né? Teve aquela destruição global. Então, o Bill, ele justamente começa uma história de ele sobreviver sozinho lá com a coisa. E é muito bacana essa história dele, inclusive romântica, até a história do Bill lá no seriado, mas tem a ver. E da mesma forma que o sobrevivencialismo tem a ver com o libertarianismo, o Bitcoin também não é a mesma coisa. Bitcoin não requer libertarianismo, nem é ligado diretamente, mas tem essa mesma, como é que eu vou dizer, essa mesma definição geral, essa mesma ideia de que, olha, o governo é uma coisa que não é legal, não é bacana. O ideal é quanto mais longe você puder estar do governo, quanto menos você depender do governo, é melhor para você. E isso é uma coisa que serve até como uma filosofia de vida, né? E esse é um ponto central. Muita gente fala assim, não, então você quer derrubar o governo, você quer ir lá e derrubar o pessoal na mar? Não, não quero isso. Acho até uma besteira esse tipo de coisa, porque mesmo que eu quisesse, né? Você acha que a gente ia conseguir juntar uma galera para derrubar o governo? Não dá isso. O ponto todo é esse. Não é você derrubar o governo na violência, usar a violência contra o princípio libertário, mas é principalmente você evitar ao máximo o governo. Tudo que você tiver que fazer, todas as soluções que você tiver que encontrar para a sua vida, você deve fazer isso dependendo o mínimo possível do governo, né? É difícil você conseguir isso 100% hoje em dia, é um caminho que a gente está percorrendo, mas essa é a ideia. Sempre que você tiver um problema, você buscar a solução libertária daquele problema. Como que você faz para resolver aquilo sem iniciar agressão contra ninguém, sem forçar a participação de alguém ou alguma coisa desse tipo, né? E é lógico, existem
um monte de problemas nisso daí, né? Existem coisas que as pessoas olham e falam assim, não, mas peraí, isso daqui não tem como resolver sem governo. Por exemplo, como é que você vai fazer com a polícia? Como é que você vai fazer com a segurança pública? E a justiça? Como é que você vai fazer com a justiça, né? Ok, você pode entender que, sei lá, luz elétrica tem uma companhia, não sei como é que é aqui no Ceará, se é estatal, se é privada, mas luz elétrica tem empresas privadas que provêm luz elétrica, né? Agora, polícia, como é que você faz, né? Enfim, existe também toda uma parte sobre isso, sobre como resolver esses problemas de forma libertária. E adivinha, justiça privada existe, gente, existe, funciona muito bem e funciona muito melhor até do que a justiça estatal. Um caso que todo mundo conhece é a justiça desportiva. A justiça desportiva, quem torce para futebol, aí, quem acompanha o seu time, coisa e tal, sabe como é que funciona. O jogador, ele cometeu a falta na quinta-feira, no sábado já saiu a punição dele. Vocês conseguem imaginar o quanto isso é mais impressionante do que a justiça estatal? A justiça estatal, olha só, eu sou advogado formado, então eu me formei como advogado, eu não, acabei não exercendo a profissão por muito tempo, não gostei desse negócio, interagi muito com o governo, para o meu gosto, mas eu trabalhei algum tempo nisso, e um dos casos que eu peguei foi uma herança de 1986, que estava circulando ainda o inventário da mulher que morreu, e aí o filho dela já tinha morrido também, já era o neto para fazer o inventário do inventário. E cara, isso é o padrão da justiça brasileira, o que tem de processo, que está 20, 30 anos. Aí você vai na justiça desportiva, o cara fez o negócio na quinta-feira, no sábado saiu o julgamento, ele recorreu ao STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na outra terça-feira já tem a decisão do recurso dele, acabou, já está trânsito em julgado da questão. E isso existe também para outros casos, isso não é algo específico da justiça desportiva. Tanto que grandes empresas, principalmente importadoras, o pessoal que faz comércio exterior, eles usam direto isso, usam direto a justiça privada, justamente por questão de evitar o custo enorme que é a justiça estatal. Extremamente lenta, extremamente ineficiente, extremamente tendenciosa, né? A gente viu agora o STF dar uma decisão que requer o pagamento de impostos retroativos. Ou seja, os caras deram uma decisão lá atrás dizendo que não precisavam pagar aquele imposto. Aí agora eles mudaram de ideia, eles têm que pagar desde lá de trás. Isso vai deixar um monte de empresa grande aí com problemas financeiros e coisa e tal. Pode ser que gere demissões, pode ser que gere mais recessão isso daí. É um caso clássico de problema da justiça estatal. Ela não é uma justiça isenta, porque ela olha para o lado do Estado no final das contas. O cara olha aquilo ali e vê, pô, né, isso é mais dinheiro entrando para o Estado, né? Polícia, eu não sei como é que é aqui no Ceará, aqui em Jericoacoara. Lá no Rio de Janeiro, onde eu moro, segurança pública é um problema muito sério. A gente tem uma taxa de crime bastante alta. Não é tão alta quanto o pessoal pensa também não, tá? A gente tem o pessoal que às vezes você fala assim, eu moro no Rio de Janeiro. Aí o pessoal, pô, quantos tiroteios já passou, né? Também não é assim, né? Mas sim, é um problema de segurança grande lá no Rio. Já teve tiroteio na minha rua lá, inclusive, mas no Rio de Janeiro, todos os prédios têm segurança privada. Não tem como você ter um prédio, um condomínio ali na Zona Sul, em vários lugares do Rio de Janeiro, sem ter segurança privada. Então, essa é a resposta. Para que polícia? O que te dá segurança de fato é a segurança privada, então para que polícia no final das contas? Repara como é que você começa a puxar esse tipo de coisa, você vai perceber que tem um monte de alternativas para isso daí. Mas você ainda pode pensar, poxa, mas é complicado, né? Como é que você vai fazer para, por exemplo, pagar a polícia além? Porque a gente já paga a polícia do Estado com impostos, né? A gente já está sendo cobrado por isso. Como é que eu vou me afastar disso? Ou por exemplo, você tem as melhores universidades no Brasil, são universidades públicas. Como é que eu vou abrir mão disso se eu já paguei isso de impostos, né? E a verdade é a seguinte, o que eu acho que vai acontecer, o que é a minha visão, é que isso vai acontecer naturalmente. Eu vou explicar para vocês uma teoria chamada teoria do custo de transação, que é justamente de onde vem essa minha visão, de que na verdade é uma boa técnica para todo mundo se afastar do Estado o máximo possível, buscar depender o máximo possível do Estado, mas além disso se preparar, porque pode ser que isso venha a se tornar realidade muito em breve devido à teoria do custo de transação. E essa teoria
é uma teoria interessante porque ela foi uma teoria que surgiu justamente de uma crítica ao livre mercado, né? O custo de transação foi um conceito econômico cunhado por Ronald Coase, um economista da escola de Chicago, lá em 1934. Não é coisa nova não, isso é coisa antiga, tá? E vocês sabem, os economistas americanos sempre foram muito mais adeptos do livre mercado do que os economistas da Europa, por exemplo, né? Só comparar com Marx, né, o pessoal de lá que é totalmente socialista, mas o pessoal dos Estados Unidos sempre foi muito a favor do livre comércio, do livre mercado. E aí, mas o Coase, ele fazia uma crítica, ele falava assim, esse paper dele chamado The Nature of the Firm, fazia a seguinte questão, por que existem empresas privadas? Para pensar, se o livre mercado é a melhor coisa, por que a gente não compra tudo no livre mercado? Porque a empresa, se você parar para pensar, é uma organização hierárquica, né? É como se fosse um Estado. Você tem ali um diretor que decide quem ganha o quê, quanto ganha, coisa e tal. Então, você está numa estrutura ali que é similar, por exemplo, a um comunismo. A visão é exatamente essa. O comunismo, como foi tentado na União Soviética, era exatamente isso. O governo comandava tudo, tinha uma grande hierarquia que vinha lá do presidente lá do Politburo e ia até as últimas fileiras, em que tudo era decidido como se fosse uma grande empresa, como se fosse uma grande coisa. O Estado é assim, o Estado tem toda uma hierarquia dessa forma. Mas aí ele perguntou, poxa, se o livre mercado é tão bom assim, tão bam, como dizem os americanos, então por que existem empresas, né? Por que ao invés de você contratar uma secretária para trabalhar com você durante anos, você não acorda todo dia e fala, vou contratar uma advogada, uma secretária por um dia para trabalhar na minha empresa, para fazer um negócio. E aí no dia seguinte você procura outra, né? Você vai estar otimizando de acordo com o livre mercado isso daí. Você está contratando caso a caso quando você precisa, ao invés de ter uma estrutura grande. E a resposta para isso é mais ou menos óbvia, é o que ele dá no paper, é o chamado custo de transação. O custo de transação é o quê? Quando você quer fazer negócio com alguém, você tem um custo financeiro, lógico, você está pagando pelo serviço ou bem que você está comprando, mas mais do que isso, você tem que procurar esse bem. Você tem que ir lá, onde é que vende essa coisa que eu quero comprar? Será que é de boa qualidade? Será que é de má qualidade? Será que esse fornecedor é um fornecedor adequado, né? Então, esse custo, chamado custo de transação, é que impede que as empresas sumam. É mais barato você contratar uma secretária e ficar com ela durante um tempão. Você já confia nela, já sabe que ela faz bem o serviço e coisa e tal. Se você ficar cada dia tentando contratar uma nova, isso vai ser um custo grande e vai acabar sendo contraprodutivo, né? Só que o curioso é que ele vai além disso nessa teoria dele, e ele explica que, no final das contas, você pode calcular o tamanho das hierarquias de acordo com esse custo de transação. Então, numa sociedade que você tem um custo de transação muito alto, que é muito difícil você pegar confiança das outras pessoas, é difícil achar um serviço, difícil achar um produto de qualidade, as hierarquias tendem a ser grandes. Você tende a ser muito mais interessante você montar essa estrutura centralizada. Numa sociedade em que você tem muita informação, que você tem muitos dados, muita facilidade para contratar alguma coisa, o custo de transação cai. Isso significa que as empresas tendem a diminuir de tamanho. E o que a gente está vendo acontecer agora, olha só, isso foi escrito em 1934. E o que a gente está vendo acontecer agora é basicamente isso, é a materialização desse conceito. E é bom, deixa eu deixar claro, né? É lógico que eu dei uma versão simplificada disso. O paper dele descreve, na verdade, são 5 componentes diferentes do custo de transação. Aí tem o custo de administração também, tem o custo de transação interna. Tem muito mais coisa no paper dele, mas de forma geral, essa é a ideia. A ideia final é que quanto menor o custo de transação, mais você tem estruturas menores numa sociedade. E olha o que a gente está vendo aqui com a nossa sociedade atual, né? A informação centralizada e distribuída, a internet, permite que a gente faça um monte de coisa agora, que é coisa de 10 anos atrás, ninguém imaginava, 20 anos atrás. Para pensar, quem nunca teve problema de pegar um táxi, de conseguir um táxi, alguma coisa? Hoje em dia você pega um Uber, é normal, em cidades como o Rio de Janeiro é trivial esse tipo de coisa, né? E é justamente uma forma de resolver o problema da confiança usando a informação, usando a internet. Você tem todos os dados ali, você tem a posição do motorista, tem a sua posição,
tem a reputação do motorista, tem a reputação da pessoa que está pedindo Uber. Vocês sabem disso, né? O Uber também tem a reputação de quem pede o Uber, né? Enfim, e com isso você resolve todos aqueles problemas que tornavam difíceis você contratar pessoas para casos particulares. E o fato é isso, até muitas empresas têm usado o próprio Uber dessa forma. É exatamente isso, a empresa tinha vários carros com motoristas que eram contratados e ficavam anos na empresa, e agora não, agora você usa o Uber, mais barato, mais simples, né? É justamente uma diminuição da hierarquia, né? Ao invés de você ter uma grande empresa, uma grande hierarquia, o Uber é basicamente uma empresa que intermedia o negócio entre o usuário final e o motorista. E da mesma forma, diversos outros sistemas surgiram dessa forma, né? Diversas outras alternativas similares, a ponto de até incomodar o pessoal do governo. Incomoda o pessoal do governo. Por quê? Porque é difícil taxar esse tipo de coisa, né? Taxar o emprego formal é muito mais fácil. Taxar um relacionamento de longo prazo é muito mais fácil do que taxar corridas informais no Uber. Ainda mais se você perceber um fenômeno que tem acontecido em outros lugares. Eu não sei se aqui em Jericoacoara já aconteceu isso, mas em cidades menores, a minha família é de uma cidade pequena de Minas Gerais chamada Cataguases. Provavelmente vocês nunca ouviram falar, uma cidadezinha pequena lá de Minas. E lá não tem Uber. Acho que agora chegou o Uber lá, agora. Mas muito antes disso, o que aconteceu? Um pessoal lá da cidade pegou e criou um aplicativo. Não é nada fantástico você fazer um aplicativo igual o Uber, né? É uma coisa bem simples. E funcionava bem, você chamava, lá era Mock Car, se não me engano, um negócio assim, o nome do aplicativo. O pessoal lá fez, você baixava no celular, usava e funcionava, e era uma maravilha, né? Imagina, isso tem milhares de cidades no Brasil com esse tipo de iniciativa, de pequenos aplicativos fazendo esse tipo de coisa. E daí, como é que o governo vai controlar isso? É muito mais difícil para ele controlar esse tipo de coisa do que frotas de táxi, que o taxista tem lá o registro dele na prefeitura e tem toda a formalidade burocrática e coisa e tal, né? Então é isso, ou seja, a ideia é essa. O que eu quero que vocês percebam é que não é uma questão de eu dizer para vocês assim, não, o libertarianismo é ótimo, vamos virar libertários, vamos acabar agora com tudo, chutar a bunda do governo e começar a fazer as coisas da gente mesmo, coisa e tal. O que eu estou dizendo para vocês é que isso está acontecendo. À medida que o tempo está passando, à medida que a internet está cada vez evoluindo mais, que mais pessoas têm acesso à internet, naturalmente está se tornando inviável grandes empresas e, por conseguinte, o governo como um todo. Cada vez mais a gente vai ter que buscar soluções para estarmos preparados para a eventualidade do governo deixar de funcionar, ou pelo menos se tornar muito menos capaz de fazer coisas do que é hoje, né? E o Bitcoin, nesse contexto, é fundamental. O Bitcoin é o que dá para a gente a tranquilidade de saber que a gente tem uma moeda que a gente pode usar mesmo no caso de um colapso do governo completo, né? Eu tenho uma experiência com Bitcoin interessante. Eu, como todo mundo, a primeira vez que eu tomei contato com Bitcoin foi justamente de forma técnica, né? Eu estava estudando, eu trabalhei muitos anos com segurança da informação, com programação, antes de me tornar um advogado, e eu tive contato com Bitcoin lá em 2011, 2012. O colega meu me explicou. Eu falei, pô, que legal, bacana isso daí, né? Mas não vai dar em nada isso aí, é um negócio acadêmico, né? Se arrependimento matasse, né? Devia ter pegado todo o dinheiro que eu tinha no meu bolso, naquele moleque aqui, ó. Por que eu não vendi meu carro, não fui para lá? Mas enfim, né? Não dá para voltar no tempo, né? De qualquer forma, o primeiro Bitcoin que eu comprei foi mais ou menos ali em 2015. Aí já não foi essa festa toda, ainda peguei algumas altas aí. Mas o mais bacana é isso, você perceber como é que é exatamente essa visão libertária. O Bitcoin não é uma empresa, não tem uma grande empresa por trás do Bitcoin. Tem um grupo de desenvolvedores, né, que atua lá, a maior parte deles na Europa e nos Estados Unidos, mas tem muito desenvolvedor aqui no Brasil também, não sei se vocês sabem. Tem desenvolvedores brasileiros que participam do grupo lá do Bitcoin. E esse pessoal contribui de forma gratuita para construir o Bitcoin. E é isso daí, tem os mineradores que compram as máquinas para minerar. Então repara como é que é uma estrutura extremamente horizontal. Não tem uma hierarquia, não tem ninguém que mande no Bitcoin, que vira e fala, não, agora a gente vai fazer isso. Não tem isso, né? E é esse tipo de coisa que a gente espera que aconteça com mais coisas à medida que o tempo for passando.
Quando foi em 2019, eu montei meu canal no YouTube em 2016, comecei a fazer vídeos em 2016. Originalmente era uma brincadeira, né? Eu fazia os vídeos lá, botava no canal e coisa e tal, pequeno no meu canal e tal, mas ele começou a crescer. E daí quando chegou em 2019, eu me deparei com um problema que todo canal depara quando começa a crescer muito, que é, você precisa de ajuda, né? Você gravar um vídeo é tranquilo, você grava e coisa e tal, mas quando você começa a ter vários vídeos por dia e demandas e pessoas querendo falar contigo sobre patrocínio e convites e coisa e tal, você começa a ter uma demanda para mais gente te ajudar naquele projeto ali do canal, né? E tipicamente o que acontece com os canais? Eles contratam pessoas, é um padrão, né? Você pode ver qualquer canal maior um pouquinho, o cara tem um secretário, um assistente, um produtor, alguém para trabalhar nos vídeos lá. Mas eu falei, poxa, o meu canal é justamente um canal sobre libertarianismo, sobre você não ter essa estrutura hierárquica e coisa e tal. Mas eu não vou fazer isso, né? Não vou contratar alguém. Aí eu decidi fazer uma coisa descentralizada. Eu criei o projeto Visão Libertária, que é um outro site meu, um outro canal meu. Eu tenho meu canal regular, que é o Ancapso, né? Que eu faço vídeos diários, lá faço um monte de vídeo por dia. E além desse eu tenho Visão Libertária, que a ideia é justamente fazer de forma colaborativa os vídeos. Então, tem um monte de pessoas cadastradas lá e uma pessoa escreve o texto, a outra revisa o texto, a outra narra o texto, a outra produz e finalmente o pessoal faz a thumbnail e coloca lá no canal. Então você tem todo um fluxograma para construir o texto, para construir o vídeo, né, que é totalmente individualizado, assim, é totalmente independente de quem é que vai fazer cada coisa. As pessoas simplesmente fazem cada uma um pedacinho daquilo ali e no final o vídeo fica pronto e a gente produz na faixa de 2 vídeos por dia. Vocês podem procurar lá o Visão Libertária, 2 vídeos por dia é a média. Tem dia que sai mais, tem dia que sai menos, mas é por volta disso daí. Agora, é lógico, eu precisava remunerar esse pessoal, né? E como é que a gente remunerou isso daí? A gente começou a pagar em satoshi. Então, o pessoal que participa produzindo os vídeos, quando chega no final do mês, eu faço a conta de todo mundo, quem é que trabalhou em que textos e coisa e tal, e daí o pessoal cadastra lá, quando se cadastra no site, você cadastra seu endereço Bitcoin, onde você quer receber o seu dinheiro, e no final do mês você recebe lá os satoshinhos referentes àquele valor que você trabalhou naquele mês, né? E foi um sucesso muito grande, isso, o pessoal se amarrou. A gente tem um monte de gente participando disso daí, escrevendo os textos e coisa e tal, fazendo todo o processo. Uma experiência muito interessante mesmo. E é uma experiência real com Bitcoin, ou seja, porque no final das contas eu uso o Bitcoin como moeda, eu pago o pessoal em Bitcoin. Como isso foi antes desse último grande subida do Bitcoin aí, né? Foi 2019 que eu comecei isso, teve meses que a gente chegou a pagar aí 0,1, 0,2 Bitcoin para a pessoa que trabalhou lá no site, né? O pessoal realmente ganhou um bom dinheiro, se guardou, porque eu não sei, né? A pessoa pode ter recebido na época e convertido direto em real. Se fez isso, ganhou só o real que tinha referente lá na época, né? Mas se guardou, acabou ficando uma boa grana ao longo do tempo. E a gente está falando de 2019 para cá, ou seja, são 4 anos. Não é assim tanto tempo também, né? Não é como se o cara teve que guardar durante 50 anos o dinheiro, não. Guardou 4 anos, né? E então é uma experiência muito positiva essa, é muito interessante. Tem alguns contratempos, evidentemente, né? Não é simples você gerenciar uma equipe dessa forma, é muito mais fácil você gerenciar as coisas da forma autoritária, né? Não, você faz isso, agora você faz isso, você faz aquilo outro ali, é muito mais fácil desse jeito. Mas é bem interessante a experiência e tem produzido resultados muito bacanas, né? E é isso que eu vejo, que é um caminho que vai acontecer com várias empresas, várias indústrias daqui para frente. As pessoas vão perceber o ganho que é você diminuir o tamanho da empresa, diminuir a hierarquia, ficar cada vez menor, confiar cada vez mais na informação descentralizada para a gente conseguir gerar riqueza juntos, né? Então, pessoal, é isso daí, é o que eu queria passar para vocês, essa ideia. Muito mais do que advogar por libertarianismo, qualquer coisa, eu não faço isso. A minha ideia é justamente só falar, se prepare, a coisa está indo nesse caminho, né? Tem muita coisa que a gente tem que aprender ainda, muita coisa que a gente tem que se preparar para esse caminho que vem pela frente aí de cada vez empresas menores, cada vez menos governo.
Nós está aí, muito obrigado aqui. Perguntas, alguém? Perguntas, alguém? Olha aí, ó. Muito obrigado, Pedro. Olha aí, ó. Vamos lá, vamos lá. O que o senhor está trazendo aqui, seu Conrado? Presente para o Peter. Olha, ele deu um presentinho pro Peter aqui. Ele deu um presentinho pro Peter. O que será que é? Meu Deus do céu, e agora? Ninguém, olha aí, e aí? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar. Quem acha que é o que aqui? É o azul? Olha aí, ó, vamos lá. Tirem foto! Aê! Palmas pro Peter de sunguinha na praia de Jericoacoara. Isso aqui vai virar um meme tradicional, porque desde que a gente convidou o Peter para vir ao Jericoacoara, todo mundo manda mensagem. Mas e aí, vai ter Peter de sunguinha na praia? E aí, vai ter Peter de sunguinha na praia? Claro que vai ter Peter de sunguinha na praia. Sempre tem Peter de sunguinha na praia. Quando você menos espera, o Peter de sunguinha aparece. Isso aí vai ser genial, galera. Vai ter o Peter de sunguinha. Então, palmas para o Peter! Muito obrigado, galera. Muito obrigado. E agora é o seguinte, ó, galera. Agora